Olá, professores! Sejam bem-vindos ao novo ensino médio. Eu sou a professora Janaína Jardim. Hoje nós vamos falar aí sobre o nosso componente, né, que é narrativas históricas e sua produção material e imaterial. E vamos conversar um pouco aí sobre a atividade número 4. Eu vou colocar na tela para vocês, né, a capa da nossa apresentação. Então, nós estamos no aprofundamento curricular Superar Desafios de Humanas, que é o aprofundamento que o seu estudante escolheu, que ele vai cursar agora aqui na segunda série do ensino médio. E a nossa unidade curricular, No Mundo Tudo Está Interligado. Hoje nós vamos conversar em algumas estratégias acerca da atividade número 4. Não estou sozinha, estou aqui com o professor Kleber. Olá, professor. Olá, professora Janaína, tudo bem? Olá, professores. Hoje a gente vai discutir aí a atividade 4, né? Bater aquele papo e bolar aí algumas estratégias de como é que a gente pode responder aí essas atividades com os nossos estudantes. Exato. E lembrando que são sugestões, né, professor Kleber? Isso. São sugestões. O mapa, ele traz uma série de sugestões, traz materiais, traz algumas metodologias ativas também para os professores, mas tudo como sugestão. É lógico que aí na sala de aula, cada estudante, cada professor, dentro da sua realidade, vai criar estratégias diferentes. Mas então nós vamos começar assim. Onde nós estamos, né? Vamos entender o percurso, em qual momento do nosso componente nós estamos. Dá uma olhadinha aí na tela. Então, a nossa área é Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. O nosso aprofundamento é Superar Desafios de Humanas, que é o aprofundamento que o estudante escolheu. Unidade curricular No Mundo Tudo Está Interligado, estamos quase terminando, né? O componente, as narrativas históricas e sua produção material e imaterial. E estamos na atividade 4. Então, como os professores já sabem, né, já é de conhecimento, o nosso componente é esse aqui, ó, as narrativas históricas e sua produção material e imaterial. Mas, no nosso aprofundamento, existem os outros componentes, que são ciência, tecnologia e ética, transformações do espaço geográfico e sociedade, cultura e sociedade, oficina de produção textual e oralidade. E esses componentes, eles trabalham de forma integrada. Então, muitas vezes, nas atividades anteriores, os professores puderam observar que nós conversamos muito aí com transformações do espaço geográfico e sociedade, né, professor Kleber? Sim, os conteúdos, de fato, eles estão interligados, né? Então, a gente consegue perceber que é possível, né? Se os professores se unirem também, né? A gente fazer uma interligação maior e facilitar o nosso trabalho, né? Então, não trabalhem de forma individual, conversem com os seus pares. Exato. Inclusive, assim, uma dica aqui no Centro de Mídias, os componentes, né, todos os professores dos componentes, nós nos reunimos sempre antes de começar as atividades. Então, vai começar a atividade 4. Os professores de todos os componentes se reúnem e a gente acaba fazendo aqui um estudo da atividade e tentando aí fazer essa interligação entre os componentes, né? A gente conversa para verificar quais são as melhores estratégias. Se de repente o material que é usado em um componente pode ser aproveitado em outro. Muitas vezes, estudos de meio, né? Eu sei que transformações do espaço geográfico, né, vai acabar fazendo estudos de meio. Uhum. E o professor de narrativas também pode utilizar. Nós utilizamos muito também, como produto final aí do trabalho dos estudantes, a oficina de produção textual. Até vou pedir para colocar na tela, dá uma olhadinha lá. A oficina de produção textual e oralidade. Lá os estudantes, eles têm uma série de projetos que podem ser utilizados com os temas que nós abordamos aqui, por exemplo, no nosso componente, né, de narrativas históricas. E aí estamos aqui, ó, na atividade integrada número 4. Pesquisam os patrimônios culturais e materiais diversos e seus significados e representações. Então, essa é a atividade número 4. Lembrando que a atividade número 4, ela traz habilidades do eixo de investigação científica, tanto que a atividade já começa dizendo, né, investigam, pesquisam. Então, o eixo de investigação científica são aquelas habilidades que convidam o aluno a fazer pesquisas, levantar dados de maneira crítica, né? Ele vai levantar dados, colher informações e nós estamos também sugerindo que os alunos, eles coloquem esses dados, essas informações no seu diário de bordo, né, professor Kleber? Sim, essas orientações, elas
foram passadas, né, nos conteúdos anteriores, né, na atividade 1, na atividade 2, 3. Então, os professores eles podem orientar os alunos, né, a fazer entrevistas, até nas aulas do Centro de Mídias, né, em várias aulas a gente tem esses conteúdos, né, a respeito de entrevistas, a criação de podcasts, de reportagens, enfim, de artigos. Nós temos várias formas aí de fazer um mesmo trabalho. Então, cabe ao estudante decidir aí a melhor forma, né? E o professor a fazer essa avaliação e passar também para os estudantes aí uma introdução, né, do que ele pode fazer, do que ele pode passar e estudar aí com relação ao material, né, de pesquisa. Exatamente. Então, no diário de bordo, né, como o professor Kleber bem citou aqui, o estudante vai colocar essas informações, né, ele vai, da maneira que ele escolher, né, e são várias as formas, como o prof falou aqui, ele vai informar lá no seu caderno, no seu diário de bordo, vai colocar os dados que ele levantou, as informações que ele colheu e além, né, para além de habilidades de investigação científica, essa atividade, ela também traz processos criativos, né? Então, o estudante, ele fez uma pesquisa, né? Ele precisa divulgar essa pesquisa. Então, ele faz a sua divulgação, ele pode utilizar a sua divulgação através de habilidades aí do eixo criativo, né? Do eixo de produção criativa. Então, ele pode divulgar a sua pesquisa fazendo um teatro, um podcast, né? Sim, utilizando redes sociais. Redes sociais, de eles repente são melhores um do sarau. que a gente, né? Então, é verdade. De repente um sarau, enfim, né, um slam. São várias as possibilidades para que o estudante divulgue a sua pesquisa. Sim. Porque, professores, para além da pesquisa, né, a pesquisa, ela é importante, mas ela precisa ter sentido, ela precisa ter um sentido, essa pesquisa ela precisa reverberar ali na sociedade. Então, um problema que o aluno encontrou ali no seu entorno, ele encontra um problema, ele cria uma solução, né? Ele pensa uma solução, ele faz uma pesquisa. Essa pesquisa, ela precisa fazer sentido para a sociedade, né? Para o seu entorno, para o grupo que o estudante escolheu, né? Para investigar. E essa pesquisa, ela precisa ser divulgada também, né? Não pode ficar só ali no seu caderno, Sim. ou só como material para Sim. nota. Ele tem que ser divulgado, Sim. né? E a gente vê essa divulgação principalmente no momento da sistematização, né? Exato. Que é o momento dos grupos, né, mostrarem o trabalho. Exatamente. E aí, né, eu te cortei, pro... Não, fica tranquilo. E aí, aproveitando, né, que o professor Kleber falou aqui da sistematização, eu trouxe para vocês, então, a estrutura da atividade 4. Dá uma olhadinha na tela. Então, nós temos assim, professores, sempre como sugestão, está bem? Cada escola tem uma realidade, né, professor Kleber? Sim. Não vai seguir exatamente engessado como está aí. Mas uma sugestão, que comece sempre pela introdução, né? Então, por volta aí de 2 aulas é possível fazer uma boa introdução. O desenvolvimento, utilizar 4 aulas. Sugestão, professores, utilizar 4 aulas, até porque o desenvolvimento é a parte mais crítica, né, da nossa atividade, porque quando o estudante de fato vai ser protagonista, é no desenvolvimento que o estudante vai começar a trazer as suas pesquisas, as suas produções, então é o desenvolvimento que carece um pouco mais de tempo, certo? Porque ele traz as suas pesquisas, tudo que ele pesquisou, né, todas as suas produções, e o professor vai fazendo a mediação, então é o tempo que a gente precisa de mais aulas. Aí voltando lá, né, no nosso esquema, aí tem a sistematização, que é o fechamento por volta aí de 2 aulas. Sim. Né? Se por um acaso, às vezes, o professor quiser, né, tirar uma aula da introdução, jogar uma aula na sistematização, né, para aumentar, aí cabe ao professor decidir, né? Baseado aí no calendário, na realidade da escola, né? Então, é isso. Exatamente. Então vamos agora fazer aqui um sobrevoo, né, sobre a atividade. Está tudo no material que é o mapa, que os professores já têm acesso. Então, assim, no primeiro momento, uma contextualização e sensibilização, né, que é a introdução. Para iniciar a atividade 4, sugerimos que a proposta do componente, as habilidades destacadas e os objetos de conhecimento sejam apresentados para os estudantes. A atividade está dividida em 3 partes. Então, olha só, só voltando aqui um pouquinho, a gente sempre fala disso. Começou a atividade 4,
Antes de mais nada, ter uma conversa com o estudante e apresentar para ele as habilidades, né, da formação geral básica, que serão aprofundadas, apresentar as habilidades dos eixos estruturantes, né, que é a investigação científica e processos criativos, e informar para ele qual que é o percurso, né, que existe introdução, desenvolvimento e existe também a sistematização. Então, o estudante ele é convidado aí a participar de forma protagonista, ele conhece o processo, né, ele já sabe antecipadamente qual é o percurso. E aí, voltando lá na nossa tela, a gente vai estudar o patrimônio cultural e imaterial através da modalidade capoeira, né? Então, nós já estamos falando aí da questão do patrimônio imaterial desde o começo desse componente. Inclusive, nas aulas anteriores, até vou pedir para voltar aqui, nas aulas anteriores nós fizemos aí uma aula onde nós abrimos os livros dos saberes, né, do IFAM. Isso. E mostramos algumas técnicas, inclusive do mestre de capoeiras, né, que é um ofício que também foi passado nessa aula, que está lá na introdução, a aula introdução número 2. Então lá nós abrimos o livro do IFAM, mostramos para os estudantes o que é o que é o livro dos saberes, colocamos lá alguns vídeos, tá um material bem completo. Então é nesse momento que a gente vai fazer uma escolha aqui por falar da capoeira. É lógico que o material está desta maneira, mas aí vocês podem, nas aulas, irem conversando. Eu vou voltar lá na tela, porque, por exemplo, a gente pode destacar aqui, né? Vocês podem conversar com os estudantes, o ofício das paneleiras, deixa eu ver se tá, o ofício das paneleiras. Eu mostrei também esse vídeo eu mostrei as paneleiras. Muito legal. Muito legal. Ofício das paneleiras de goiabeiras. Vocês podem trabalhar nessa perspectiva. Do queijo de Minas também. O modo de fazer a viola de coxo. O ofício das baianas de acarajé. O jongo do Sudeste, entre outros. Essas são as possibilidades de materiais, né, de patrimônios imateriais que podem ser aprofundados com o estudante. Então, no comecinho, lá na introdução, na aula 2, eu mostrei para vocês um vídeo de cada um. Agora, no desenvolvimento, é interessante que o estudante escolha né? Os grupos escolham. Nós temos aí vários... São vários, né? Eu iria para a parte dos alimentos, que eu achei bem interessante. Eu também gostei bastante. Eu achei legal. Tem as rendeiras também, é bem legal o material. E agora é interessante que o estudante, né, o professor pode separar em grupos a sala e cada grupo escolhe um ofício, escolhe aí um patrimônio imaterial para aprofundar. Então essa é uma forma aí de separar a sala também, é uma sugestão, professores. Aí vai ser conversado com os estudantes, né, agora nesse momento de protagonismo. Já pensou produzir esses alimentos? Nossa, que legal. Ia ser muito legal. Nossa, fazer uma oficina, né, produzindo esse... Nossa, agora você me deu ótimas aulas, ótimas ideias para essas aulas. Então, eles podem fazer de diversas formas, né, eles podem ir lá escolher qual o patrimônio material que eles querem trabalhar e trabalhar da maneira que eles quiserem. O professor Kleber deu uma ótima ideia aqui, que é trabalhar a culinária, de repente a dança, o jongo, né, a dança ou a capoeira. Então, os professores vão junto aí com os estudantes escolher e ver a melhor forma de apresentar. É aí que entra o eixo de processos criativos, né? Sim. Aí é um momento aí que pode ser também os professores se juntarem com outras áreas, né? Fazer uma feira cultural, né? Pode ser interessante também. Sim, nossa, olha, acho que a gente vai ter resultados muito bons, assim, desse trabalho. Professores, eu vou colocar para vocês esse link que é bem importante, está no mapa, que é esse box Saiba Mais, né? Então, no box Saiba Mais, nós temos aqui alguns vídeos, alguns materiais que vão falar sobre patrimônio imaterial do Brasil. Nós temos aqui nossos patrimônios, né, que fala sobre identidade, como fazer um artigo de opinião, quais são os bens culturais e materiais brasileiros registrados no IFAM. Nós temos, inclusive, uma aula, né, que é a introdução número 2. Reconhecimento de bens culturais. Então, para que o aluno comece essa atividade, é importante que ele tenha esse material, né, que é um material de suporte para o professor e para o estudante. Eu acho que vai ser bem legal essa atividade, hein? Vai sair muita coisa legal aqui. É um projeto bem legal. É um projeto bem legal. E aí, na sequência, a gente tem o desenvolvimento. Dá uma olhadinha na tela. O desenvolvimento, né? A gente tem esse vídeo que fala da roda de capoeira, né? Vocês têm acesso, está também, o link está no material do mapa. Vocês podem começar, então, uma sugestão. Vamos pensar a capoeira. Essa é uma sugestão.
Então, os estudantes eles vão assistir esse vídeo de capoeira. E aí tem uma série de questões que eles precisam pensar, né? Quais elementos congregam a roda de capoeira e qual a importância, segundo o vídeo? O que o narrador quis dizer ao expor que a capoeira é uma metáfora sobre a vastidão do mundo? Olha que incrível, né? Mulheres e homens podem ocupar lugares idênticos na hierarquização da capoeira, desde que tenham passado pelo processo de ritualização específica. O que isso significa, né? Quais relações podemos estabelecer com os assuntos tratados na atividade 1 desse componente? Quando foi discutido o conceito de alteridade. Então, olha só, uma sugestão, professores, vocês podem começar com esse vídeo da capoeira, aí vocês colocam, os estudantes vão estudar, né, vão assistir o vídeo da capoeira, responder essas questões, e aí a gente volta lá na atividade 1, onde nós falamos de alteridade, né, que é o reconhecer o outro. A gente volta lá na questão da alteridade, a gente já passou todos esses conceitos para os alunos, eles já sabem o que é alteridade, o que é xenocentrismo, xenofobismo, entre outros conceitos que nós já passamos na atividade 1. Então, essa é uma sugestão. Vocês podem começar pela capoeira e depois abrir os livros, tanto dos saberes quanto os de técnicas e celebrações, pedir para que o estudante escolha um e faça uma apresentação bem criativa. O que você acha, Pro? Eu acho que dá para fazer um projeto cultural bem grande, que talvez até se expanda e ultrapasse aí essa atividade 4, né? Pode ser que valem. Verdade. Né? Então, vai ser bem interessante. E aí vocês podem postar lá pra gente na hashtag Eu no CMSP os trabalhos que vocês fizeram para que a gente também possa contemplar aqui no Centro de Mídias. E aí vamos pensar um fechamento, né, para essa atividade 4. Vamos pensar um fechamento aqui. Existe aí indicação de outros patrimônios culturais e intangíveis, isso é, imateriais. Aí você pode solicitar aos estudantes, divididos em grupos, para que pesquisem as múltiplas manifestações culturais existentes no Brasil. Sugerimos também que destine aos grupos um patrimônio cultural e imaterial específico para essa pesquisa. Essa poderá ser desenvolvida por meio de sala de aula invertida. Então é bem interessante, no final, né, depois que a gente já fez toda essa parte mais criativa, que a gente pode chamar de repente de uma feira, né, uma feira cultural. Sim, uma feira cultural fica legal, né? Fez uma feira cultural. Para fechar o tema, o professor pode solicitar que os estudantes se aprofundem em outro patrimônio tangível, em outro patrimônio imaterial, mas aí a gente pode utilizar a sala de aula invertida. O estudante ele faz a sua pesquisa em casa e traz para a sala de aula tudo que ele pesquisou, né, acerca daquele patrimônio. E aí ele pode apresentar um vídeo, ele pode fazer um esquema, né, um mapa mental. Sim, um mapa mental, um podcast, pode tirar fotografias, né? Então é interessante também do projeto, às vezes gravar um vídeo também, né? Se for uma música, se for... enfim, dá para ampliar aí esse projeto para várias vertentes. É verdade. Né? E aí, uma dica que eu vou deixar na tela para vocês, vale orientar aos estudantes que comentem sobre a relevância que as manifestações culturais imateriais pesquisadas possuem como produção humana para seus respectivos grupos. Importante, ressaltamos que esses bens caracterizam-se pelas práticas e domínios da vida social apropriadas por indivíduos e grupos sociais como importantes elementos de sua identidade. Esse texto ele está também no mapa, né? A gente vai fazer aqui na sistematização um levantamento de tudo que já foi falado. Até vou pedir para voltar aqui em mim. Na sistematização a gente faz um levantamento de tudo que já foi falado, já falamos de grupos sociais, alteridade, identidade, e aí é o momento que o aluno vai agora se apropriar, né? Ele já se apropriou desses conceitos, agora ele apresenta para o professor, para a sala, em forma aí de podcast ou feira. Bom, professores, vocês viram que essa atividade 4 ela tem muitas opções, muitas formas de ser trabalhada, então espero que a gente tenha ajudado um pouquinho, né? Sim, espero que sim, eu acho que é um projeto bem interessante e lembre-se de postar aí, né? Para a gente poder ver a feira cultural de vocês, todos os projetos relacionados aí a esse conteúdo. Isso aí, acho que vai ser muito legal. Obrigada a todos os professores que estiveram conosco até aqui. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.